Eu agradeço a Deus. Eu glorifico a Deus. O pastor Isaías está em missões na Nigéria, está guerreando lá porque é um local que tem muito islâmicos. Juntamente, o pastor Isaías está ali pregando que Jesus Cristo é o rei e que isso é uma guerra espiritual. Nós que restamos precisamos estar apoiando ele com ofertas, com orações, porque também somos missionários. O tema da palavra de hoje é Cristo Rei. É a verdadeira cura por Cristo e as respostas das testemunhas. Quando nós olhamos para o campo de onde nós estamos, existem muitas pessoas, muitas que estão endemoniadas. Se nós não estivermos orando, se nós não estivermos vigilantes, talvez até mesmo nós vamos começar a viver como se estivéssemos num deserto. Essa palavra que nós lemos aqui em Lucas está escrito também em Mateus e em outros livros, porque aqui mostra Jesus lutando espiritualmente com o mundo espiritual. Quando nós lemos em Mateus 4, está escrito sobre como que esse mundo vai vir ao fim. Guerras, terremotos, muitas coisas aconteceriam. E também o amor das pessoas se esfriaria. Está escrito que as famílias iriam ser destruídas porque não havia mais amor. Quando nós ligamos a televisão, nós olhamos a notícia de que houve um grande terremoto na Turquia que matou mais de 20 mil pessoas. E quando olhamos ali na televisão a notícia de que a mãe e o pai foi morto e uma criança recém-nascida saiu viva daqueles escombros. Vamos olhar então para o campo que a gente está agora, o Japão. Tem um ator chamado Watanabe Hiroyuki. Ele é um ator muito famoso do Japão. Ele se suicidou. Ele mesmo se enforcou e se suicidou. Imagine, você é um ator super famoso, super conhecido, mas imagina o psicológico desse homem, para ele chegar nessa decisão de tirar a própria vida. Ontem, em cima da casa do pastor Seigo, houve um incidente, começou a pegar fogo. E ele escutou um grito muito alto. Estava pegando fogo aquele apartamento, em cima da casa dele. Ele não conseguiu dormir. Sabe, e a casa era de filipinos. E então você vê que a situação espiritual dessas pessoas, eles são estrangeiros e vivem aqui no Japão. Você vê que ela se manifesta como um desastre. Existe uma teoria americana. É um homem chamado White Light que escreveu.
desde do anos 90, ele diz que aumentou 56% a porcentagem, né, de suicídio. 400% de aumento para medicamentos, né, de psicologia, psiquiátrica. Aqui no Japão, eles falaram que esse ano foi mais de 420% a mais de remédios para problemas psicológicos. E aí você lê no livro de Lucas e você fala, que é isso? Mas quando você olha agora, onde você está vivendo, você consegue enxergar a mesma coisa? Através dos esforços dos humanos, não tem como você solucionar um problema espiritual. Você pode se divertir na sua vida, você pode procurar relaxar, mas você não vai conseguir achar uma solução humana para solucionar esse problema. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma era de Gênesis 3. Você está vivendo para o teu sucesso, você está vivendo para você ser bem-sucedido só. E você só pensa em o que eu vou conseguir ter, você está vivendo em ostentação, o que eu vou ter, o que vai me fazer bem. E como está escrito em Gênesis 3:11, você quer ser como Deus? O propósito da tua vida, as metas da tua vida é tudo para você, para que você possa conseguir. E esse é o problema de Gênesis 3. E muitas pessoas estão dentro dele. E se você está dentro dele, sabe o que você recebe? Preocupação, aflições, sofrimento, ansiedade. E você não consegue, você fica hostil com as outras pessoas. Você vive dentro dessa hostilidade. E também, em Êxodo, está falando que uma feiticeira trabalhou para receber sucesso para ela. E em outro versículo diz que existia um templo muito grande. Eles faziam ali naquele templo idolatria. Eles gastaram muito dinheiro para levantar aquele templo. Talvez você não ache que essa é o estilo de vida de quando nós não conhecíamos Cristo. Você ia para o templo para pedir dinheiro. Lá na frente do templo, você via que tinha um monte de proteção de 1 milhão, de 500 mil ali. E então, você achava que isso era tão limpo e tão bonito. Mas nós estamos no mesmo campo que nós lemos agora no livro de Lucas. Estamos nesse mesmo campo. A mesma coisa está acontecendo agora. E o propósito de Deus é que ele veio para nos salvar completamente. Em Efésios 1, está escrito que nós fomos
escolhidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Nós, irmãos que estamos aqui juntos e até os que estão pela internet conectados, Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu para que você pudesse ser testemunha dEle. E então, em você não há mais pecado, não há mais desastres na sua vida, não há mais nada que possa fazer você sofrer. Mas o que é o Satanás? Satanás, ele está trabalhando para destruir. Como está escrito em João 8:44. Porque o diabo, ele quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Ou seja, Satanás, ele quer de verdade matar. Ele quer matar. Ele quer mentir. Ele mente e no final ele quer matar. Isso é demônios. Então nós para nos restituir, o Cristo, o Filho unigênito de Deus, vem para nos restituir. Está escrito lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para a palavra, a mensagem de hoje, existe uma cidade chamada... existe uma região chamada Gerasenos. Então Jesus, para ele cumprir o ministério dele, ele desce até essa cidade, essa região, porque ali tinha um endemoniado. E então esse endemoniado, esse homem, ele estava amarrado com correntes. Por quê? Porque não tinha como as pessoas segurar ele. Não tinha como nenhum ser humano deter ele. Então eles prendiam, acorrentavam esse homem. A família dele tinha abandonado, a sociedade tinha abandonado, ele estava vivendo como um animal, preso. E então Jesus foi nesse local. E o que Jesus fez naquele local? Cristo, o rei que derrota Satanás. Nessa semana, quarta-feira, o que o pastor Isaías falou desde a Nigéria? Ele estava pregando que Jesus Cristo é o rei, que ele derrotou Satanás. Cristo, ele veio sim como o sumo sacerdote, como está escrito lá em Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hoje, através do sangue de Jesus, nós também, todo o nosso passado, tudo que a gente errou no passado, toda a idolatria, acabou através do sangue de Jesus. Todas aquelas feridas que vieram desde o passado,
Na cruz, Jesus, ele finalizou tudo isso. E se você mora no Japão, eu sei que você pode estar preocupado com o futuro, mas sabe, Jesus naquela cruz, ele solucionou todas as coisas. E como verdadeiro profeta, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sabe? Eles sabiam sobre o profeta, o sacerdote, mas eles não sabiam quem era o verdadeiro inimigo. Então, se você não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo, a tua vida cristã, a tua vida como pastor, a tua vida como obreiro, como uma pessoa que vem para a igreja, você não sabe, sabe? Você fica perdido. E você fica orando para Deus. Ai, Deus tem misericórdia de mim. Deus me protege. Deus me ajuda. Ai, eu não sou. Tem misericórdia de mim, Deus, porque eu não sou justo para aparecer na tua frente. Talvez você ore assim. E aí, tem algumas irmãs, né, que elas vêm até a igreja e aí elas me disseram assim: Eu tenho muito pecado. E ela falou que ela acha que ela é tão pecadora que não tem como solucionar. E é assim que Satanás te engana, sabe? Hoje, com certeza, o pastor Isaías deve estar pregando lá no local que ele está, que Jesus Cristo perdoa os pecados. Mas tem uma coisa que nem os pastores, poucos pastores sabem. Jesus Cristo, o verdadeiro rei, ele é o rei dos reis que destruiu Satanás. Gênesis 3,15. Está escrito que ele viria para ferir a cabeça o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Em Hebreus 2, 14 e 15, está escrito: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A mensagem de Cristo. Eu quero que você veja o quão abençoado você é, porque você escuta essa mensagem. E essa mensagem é a verdade. Eu não tenho muito tempo para ler todos os versículos. Mas aqui, nos outros versículos, está escrito sobre o ministério de Cristo. Que ele veio para curar as pessoas, para... Lá em Lucas 10, 19, ele disse que nos deu a autoridade para pisarmos em escorpiões e em serpente e que não nos faria dano. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então, uma pessoa veio até mim, ele falou que leu o livro do pastor Isaías e falou: o que é isso? O Cristo vitorioso. O nosso inimigo é Satanás. E então ele entendeu que o pastor, ele é aquele que luta contra esse inimigo, que se levanta contra esse inimigo, que tem autoridade. Muitas pessoas não sabem quem é o Jesus Rei vitorioso. E elas vivem como se estivessem mortas ainda.
espiritualmente. Por isso, hoje, lendo essa palavra em Lucas 8, nós recebemos uma fé que cura. Nós recebemos a mensagem, mas o ponto principal é se você acredita na mensagem que você está recebendo hoje. Lá em Lucas 8, 48, está escrito assim: então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Lucas 18, 41 a 42 também está escrito: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Nós que recebemos a mensagem de Deus, você precisa orar, Deus, me dá uma fé que crê em Ti, que crê na mensagem que o Senhor está falando para mim. Me dá uma fé, Senhor, para crer. Nós temos um presbítero lá em Mir e ele está com um tumor nível 2. Ele está com câncer. E ele está com um segundo tumor. E ele orou, Deus, se o Senhor ainda quer que eu esteja aqui nesse mundo, que o Senhor possa me curar e me faça ser uma testemunha, um missionário teu nessa terra. Ele tem 88 anos. E sim, ele é o rancho da igreja ali e ele tem outras pessoas que acabaram de se converter, tem pessoas de vários tipos ali. E nós recebemos uma informação de que depois que ele orou isso, ele foi ao médico e lá fizeram uma ultrassom e o tumor tinha desaparecido. Sabe, essa fé que cura. Jesus, ele sempre disse, a tua fé te curou. Então, sabe, nós temos um pensamento que Satanás inculcou, Satanás colocou. Nós temos uma visão de ver as coisas como idolatria. E nós tentamos sempre resolver as coisas com a nossa mão, com nossos pensamentos, da forma que a gente acha que é certo. Porém, como consequência, vem apenas ansiedade, medo, culpa. Então, essas coisas é a obra de Satanás. É ele que faz você se sentir assim, com esse peso. Então, não há, sabe, nada que possa solucionar isso, a não ser através de Cristo, a não ser o poder de Cristo. Então, essa fé que cura. Eu vou falar aqui algumas coisas e eu espero que você experimente isso, que você coloque isso em prática. Então, primeiro, que você creia que você já tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Se existe alguma trevas que faz você não acreditar nisso, você pode se levantar e expulsar esse pensamento no nome de Jesus. Lá, como está escrito em Efésios 6, nós não estamos em guerra com outros seres humanos. A nossa guerra é espiritual. É contra a potestade, é contra demônios. Então, por isso,
Nós precisamos começar o dia fazendo uma oração de repreender Satanás. À tarde nós precisamos repreender Satanás. À noite, antes de dormir, precisamos repreender Satanás. Essa precisa ser a nossa oração. Se você não sabe quem é esse Jesus Rei, se você não tem gratidão, talvez a sua oração, ela não vai ser uma oração de guerra, ela não vai ser uma oração que repreende Satanás. Eu fui em um local e eu conversei com um demônio. Eu falei, eu repreendo você no nome de Jesus, e ele falou, eu não quero ser repreendido. Eu não quero, ele disse. E dentro de 1 hora, repreendendo aquele demônio, ele saiu. Então, nós que estamos aqui nesse campo chamado Japão, é para você entender que você está num campo igualzinho esse que Jesus esteve em Lucas 8. Então, o presbítero, como ele orou, né? A mensagem da semana passada falou que era para nós permanecermos em Cristo. Jesus disse em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Por que que nós falamos para você tomar posse da palavra de domingo? Porque a palavra do pastor Isaías, a mensagem que ele traz, ela é uma mensagem do evangelho puro. Ela é uma mensagem de evangelização. Então, essa mensagem do púlpito de domingo, ela é a mensagem que Deus, ele quer nos dar, que Jesus quer nos dar. Ou seja, se a mensagem não estiver, se nós não estivermos tomado posse da mensagem de Deus que ele quer trazer para nós, nós não vamos ter nem força, nem achar que a gente precisa lutar contra o inimigo. Então, segundo, ore para que Deus derrame para você uma fé que crê verdadeiramente. Que você peça para Deus, para Ele te dar força para você fazer a oração de 25 horas. Nós cantamos, né? Poder celestial. Será que você crê verdadeiramente no poder do trono de Deus? Talvez você está orando lá, ai, poder celestial, mas será que você está crendo no que você está cantando? De verdade? Lá em Hebreus 11:6, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O meu filho faz 2 anos e meio. Ele está com uma doença, ele não consegue sair de casa. Mas, nesses 2 anos, eu não tirei o momento da mensagem e da adoração. E hoje eu vejo que ele tem evoluído, que ele tem melhorado. E esse ano, ele me disse, pai, eu quero tentar entrar no Daigaku, na faculdade. E chegou até a minha garganta, eu ia falar pra ele, você não vai conseguir. Porque ele não estudou 2 anos e meio, né?
Mas eu segurei. E aí, conversando com ele, eu pensei em falar, mas você estava 2 anos. Mas ele disse com a própria voz dele. Ele disse com as palavras dele, pai, eu tinha que passar por isso. Foi propósito de Deus, porque foi porque Cristo quis. Sabe, ele dava um fórum muito lindo, mas ele não falava do coração dele, né? Então, nesses 2 anos, era como se eu não tivesse visto nada mudando. Ele era como um ímpio normal. Ele tinha um pensamento de que ele conseguiria qualquer coisa com a força dele. Mas, através desse problema, ele entendeu que nada é por causa da força dele. Então, hoje ele se levantou para novamente um recomeço. E aí ele falou: eu quero, pai, estudar. Eu sei que eu vou estudar pela internet. E eu olhei e eu falei: meu Deus, é muita coisa para ele estudar. Mas ele tá com essa fé, sabe? Ele tá com fé, acreditando que ele vai conseguir. E isso é uma bênção de um remanescente. Mesmo que você não consiga ver com os seus olhos humanos, mas Deus, ele tem poder. Ele tem o poder para mudar qualquer situação. 5. Que você possa entregar todas as coisas, tudo para Deus, sabe? Tudo. Como está escrito lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Todas as coisas que você tem, sabe? Todos os problemas. Já chega de você querer carregar sozinho. Você consegue carregar? Você não consegue. Gálatas 2:20. Já acabou. Que você possa deixar tudo na mão de Deus. E sabe o que acontece? Acontece que a tua gratidão, ela é restituída. A tua adoração, você consegue fazer. E as portas do evangelismo se abrem. E como está escrito aqui no 3º, essa cidade que você vai espalhar a palavra. Está escrito aqui em Lucas 8, onde a gente leu, que toda a cidade ficou sabendo do que aconteceu com aquele endemoniado. Ou seja, aquele homem, ele foi curado de todo aquele problema de Gênesis 3 e imediatamente ele já estava pregando, ele já era uma testemunha. Isso daqui não é um verdadeiro testemunha do evangelho? Lá em Osaka tem um senhorzinho que ele era do Tenrikyo por 50 anos. E através da filha dele, através da oração da filha dele, todos esses 50 anos de idolatria foram quebrados. E esse ano ele se inicia uma coisa nova na vida dele, o evangelho. E nós estamos agora, toda semana, fazendo tarapã com ele. E eu perguntei, o que você entendeu até hoje de tudo que você aprendeu? E ele disse que ele entendeu claramente que
tudo o que aconteceu na família dele, todos os desastres, foi porque ele estava fazendo idolatria por toda a vida dele. E ele disse que ele entendeu isso 100%. E então lá em Osaka, ele tem muita conexão com os políticos. E então ele pegou mais de 50 livros que o pastor Isaías escreveu e levou para esse pessoal do governo, da política. E ele fez até uma placa escrito que Jesus é o Cristo. E ele colocou na frente da casa dele. E eu falei para ele, olha, isso aí já é demais. A esposa dele falou isso, né? Na verdade. Mas olha, ele foi igualzinho o que está escrito aqui em Lucas 8. Ele se encheu tanto de alegria e paz que ele quer imediatamente falar isso para outras pessoas. Ele foi curado completamente, sabe? Então ele quer compartilhar isso. Assim como esse homem que foi curado por Jesus. Por isso nós, sempre no nome de Jesus Cristo, que é o Rei, precisamos repreender Satanás que nos engana para que nós não creiamos que Jesus é o Cristo vitorioso. Talvez você está muito tempo na igreja e você acha que as mensagens são sempre iguais, sabe? Você pode se levantar e repreender Satanás, que faz você pensar dessa forma. E talvez você só consegue ver o passado, sabe? Você pode repreender esse demônio que faz com que você só olhe para o passado e que não veja todo o poder celestial que Deus tem derramado sobre você. Todo o demônio que faz você não entender quais são os propósitos de Deus quando está acontecendo algum problema dentro da tua casa, sabe? Tudo está na mão de Deus. Então, Satanás, ele faz com que você não entenda e coloca preocupações, e coloca ansiedade, e faz você brigar dentro da sua família. Mas você pode repreender isso. Então, como conclusão, lá em Marcos 16:17, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Nós recebemos autoridade e poder do trono de Deus. Lá em Tiago está dizendo que uma oração com fé, ela cura doenças, ela cura enfermidades. Sabe, eu não estou falando só de pastores. Eu estou falando de remanescentes, estou falando de obreiros, estou falando de diáconos, estou falando de qualquer pessoa. Você pode impor a sua mão e orar por essa pessoa com fé, e ela será curada. Como está escrito lá em 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E Pedro, ele chega na frente daquele templo, tem um aleijado ali, e ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas eu te dou tudo o que eu tenho, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então aquele homem levantou. E todo aquele povo que tinha visto aquilo. Não tem como alguém duvidar. O homem estava levantado. Ele era aleijado de nascença. Então, na frente de toda aquela testemunha, Pedro começa a pregar
a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Nós precisamos ter restituído essa fé que crê somente em Cristo. Existe uma cura que até mesmo médicos psiquiatras não conhecem. E essa testemunha, essa pessoa que ela espalha pela cidade a palavra de Deus, que você peça para que você seja essa pessoa, que Deus restitua isso. Você não consegue sozinho. Por isso, com certeza, através da mensagem do pastor Isaías que ele traz no domingo, através dos nossos irmãos, juntamente com eles, nós vamos fazer essa obra. Que nós possamos tomar posse dessa resposta e vamos ter vitória nessa semana, através de Cristo vitorioso. Vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço. Hoje, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, para recebermos essa palavra de vitória, que nós possamos receber o teu ministério, Senhor, verdadeiramente de cura. Hoje, o pastor Isaías está na Nigéria, que o Senhor possa derramar o poder do Espírito Santo, que ele possa, Senhor, pregar esse Jesus vitorioso, poderoso para aquelas pessoas, que o Senhor abra a porta do evangelismo.